Castro é convidado do Jornal 2. Boa noite, Joaquim. Boa noite. Como é que um português acaba a viajar no Tibete? É um percurso normal, quem viaja, e é um local que sempre me fascinou, que visitei várias ocasiões, e o que está neste livro é o resultado de uma dessas viagens. Quando é que ocorreu essa viagem? Em que circunstâncias foi? O deste livro já ocorreu há uns aninhos, na meados da década de 90, e teve esta particularidade de... Fui a uma região bastante distante, inóspita e interdita, digamos. O Joaquim viajou clandestinamente? Sim, porque é a única forma de viajar, a não ser que fosse com um grupo autorizado, com um grupo de turistas, e eu queria fazer essa viagem de uma forma mais individual, e ir aos locais que eu gostava de visitar, sempre com o pretexto de visitar os locais sagrados budistas. Era esse o pretexto principal. E como é que entrou dentro do território ocupado, o território tibetano ocupado pela China em 1959? Não, como turista, qualquer pessoa pode entrar no Tibete, só que há zonas no Tibete onde é preciso a tal autorização, e com um grupo de turistas, um grupo organizado. O objetivo principal é obter muito dinheiro, muitas divisas. É esse o objetivo principal, porque são zonas que não são melindrosas em termos de políticos, ou são locais mais distantes. Só isso. Quanto tempo durou esta viagem? Esta vez durou cerca de 2 meses, mas uma grande parte desse tempo estive na zona oriental do Tibete, na região de Lhasa e os vales adjacentes, sim, que estão abertos. É sempre um bocado complicado, porque a qualquer altura mudam as leis e fecham durante os meses, depende da situação política da altura. E se há problemas sociais, de manifestações ou algo assim. E o Joaquim teve problemas com as autoridades chinesas? Ao longo da viagem eu viajei à boleia, na caixa de caminhões, portanto uma viagem bastante desconfortável. Problemas não, fui multado, fui várias vezes. E multado porquê? Porque estava num local que não era suposto estar, primeiro. Mas é engraçado que numa dessas ocasiões em que fui multado e disseram-me que tenho que regressar para Lhasa, já tinha feito milhares de quilómetros, portanto era impensável, eu não queria regressar a Lhasa sem cumprir o meu objetivo, e o polícia que me multou-me 50 anos, na altura não era grande dinheiro, e depois de me ter multado convidou-me para jantar com ele, portanto a situação era... O Joaquim foi bem recebido pela população tibetana? Sim, fui. É possível haver contacto entre ocidentais e a população tibetana? Sim, com certeza. Eu fui bem recebido não só pelos tibetanos, como também por chineses, colonos chineses que habitam essas localidades, mas também fui mal recebido por certos tibetanos e por alguns chineses. Como assim? Porque é uma zona do mundo bastante... as condições de vida são muito difíceis, e quando vem um ocidental... Esta é uma oportunidade de fazermos algum dinheiro, portanto, e depois pedem preços exorbitantes, e há alturas em que estamos em situações extremas, como por exemplo, ali não há transportes públicos, nada, há que ficar ali à boleia, e se há um caminhão que aparece ao longe, nós mandamos parar o caminhão e temos que apanhar esse transporte, e eles pedirem $200, é uma exorbitância, portanto... Não há como dar a volta, não é? O objetivo é saltar para a caixa e dizer, agora não saio daqui, e negociar, e houve situações bastante melindrosas. Joaquim, que momento guarda com... Qual foi o momento mais marcante desta viagem ao teto do mundo? Eu quero salientar que eu inspirei-me para fazer esta viagem, esta parte do Tibete, que é a zona do Tibete ocidental, chamado Nigari, o deserto das neves. Baseei-me, inspirei-me nos relatos de jesuítas portugueses que no início do século XVII visitaram toda esta região e foram pioneiros, foram os primeiros ocidentais a visitar o Tibete. Estou a falar do padre António de Andrade, mas também do Estevão de Cassela, João Cabral, Francisco de Azevedo, só para citar alguns daqueles que deixaram relatos. O relato do padre António de Andrade foi o primeiro relato feito sobre o Tibete, foi publicado em 1626 na Europa, teve traduções para várias línguas. E foi encontrar nos anos 90 os locais que eram descritos por esses jesuítas? Exatamente, o Tibete não se alterou praticamente, esse Tibete. Eu tentei encontrar na cidade perdida de Saparang, que foi visitada, onde houve uma missão jesuíta, sem sucesso, porque os tibetanos não se deixaram converter, mas os jesuítas estiveram lá durante quase 40 anos, não, 20 anos, 20 e tal anos, e eu
pensei que poderia encontrar os vestígios de uma igreja que foi construída, mas na lógica não havia qualquer vestígio de uma igreja. Os jesuítas foram bem-sucedidos na tentativa de converter ou de evangelizar os tibetanos? Não foram. Eles queriam ver no budismo uma espécie de cristandade perdida, porque sempre houve o objetivo. Aliás, foi o que deu origem aos descobrimentos, uma das razões, foi a procura dos reinos cristãos, o oposto. Um aliado cristão do outro lado do mundo muçulmano, não é? É o chamado mito do Preste João e o mito do Cataio. E foi com esse objetivo que eles ultrapassaram uma das zonas mais difíceis do planeta para viajar. Mas há registro histórico que nos ajuda a perceber porque é que falhou essa evangelização? Sim, há as cartas que eles escreveram. O padre Andrade não queria admitir isso. O João Cabral e o Estevão Cassela, que eram de uma outra diocese, eles foram para o Bengala e, para além do Tibete, também foram pioneiros em zonas como o Butão, o Nepal, o Sikkim. É engraçado, é preciso que os portugueses saibam disso, que fomos de facto ali pioneiros em todos os Himalaias, e o processo dos descobrimentos não foi só pelas costas, foi também por outros continentes. E eles próprios nos relatos dão a entender isso, dão a entender que eles é uma outra religião, não tem nada a ver com o cristianismo. Enquanto que o padre Andrade, até porque tinha a Inquisição em Goa, tinha que esconder isso, não é? E não podia dizer isso diretamente. Então sempre foi alimentando aquela ideia que era uma forma de cristandade, as cristandades tinham ficado perdidas e que ele tinha reencontrado. Mas de facto a religião não tem nada a ver uma coisa com a outra, e os budistas não se iam deixar converter. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal 2, autor do livro Viagem ao Teto do Mundo, o Tibete Desconhecido.